Bom dia, irmãos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Aleluias, glória a Deus. Senhor Jesus, toma o teu lugar. Santo é o teu nome. Santificado seja o teu nome, Senhor Jesus. Venha o teu reino, Senhor Jesus. A tua vontade que é feita no céu, seja feita na terra. Dê-nos o teu alimento agora, Senhor Deus, Pai amado. O teu maná escondido, que está no mais íntimo do teu Espírito, Senhor Deus. Por meio do nosso Espírito, nós queremos aprofundar nas profundezas do teu Espírito, um só Espírito contigo, como dito lá em 1 Coríntios 6,17. Aquele que se une a um Senhor se torna um só Espírito contigo. Nós queremos ser esse um, Senhor Deus, e comer do alimento que o Senhor tem nos dado, o alimento, Senhor Deus, o pão nosso, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor Deus. Tem misericórdia conosco, tua bondade que nos cerque. Se há algum caminho mau em nós, Senhor Deus, vem nos iluminar. Nós queremos ser sondados pelo Senhor e pedir perdão diante da tua presença, Senhor Deus. Santo é o Senhor. Não nos deixe cair em tentação, Senhor Deus. Livra-nos de todo mal. Teu é o reino que há de vir, o poder e a glória. Nós queremos estar vencedores contigo, Senhor Jesus. Socorra-nos. Amém. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque são poucos os que fazem a vontade do Senhor de fato mesmo e que estão atendendo ao chamado ao que vencer, né? Estão lutando pela coroa de fato. Contemplam o galardão, assim como Moisés contemplava o galardão. Nós estamos contemplando a coroa, né? E estamos optando pelo sofrimento de Cristo do que os prazeres transitórios do pecado, assim como é falado ali em Hebreus acerca de Moisés, né, em Hebreus 11. Estamos fugindo desses pratos, dessas riquezas, dessa falsa soberba da vida, né? Essas três coisas que Satanás coloca, né, no sistema dele, nessa enxurrada, nessa corrente forte que é o mundo, que é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então nós estamos querendo fugir disso tudo, né? E o Senhor, nós vimos que ele dá a cada carta profética de Apocalipse, né? Ele dá uma promessa para a igreja de Éfeso ali. Ele fala que ao que vencer, dali a comer da árvore da vida, né? Para a igreja de Esmina, ao que vencer, será livre do dano da segunda morte, né? Nós falamos sobre o dano da segunda morte. E se nós percebermos, nós estamos falando num contexto muito próximo à igreja de Pérgamo, né? Que é a terceira carta profética de Apocalipse, que é a igreja casada com o mundo, né? Na época ali de Constantino, né? No ano 312. E a promessa que se tem ali para aquele que rompe com o mundo, para aquele que não se deixa ser vencido pelo mundo, para aquele que faz parte da igreja, né? Mas o mundo foi tirado de dentro dele, ele lutou de tal forma que conseguiu tirar o mundo de dentro dele. Ele tem uma promessa, e a promessa diz o seguinte, ó: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe, né? Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Né? Ali em Pérgamo, a igreja do Senhor, ela estava casada com o mundo, né? Esse mundo que segue a Satanás, onde Satanás mora e governa, né? Então nós necessitamos vencer esse mundanismo. Os habitantes do mundo, eles seguem uma corrente contrária à de Deus, é a corrente de Satanás, o príncipe deste mundo, né? E o Senhor nos tem chamado a sair dessa corrente. Mas houve um momento ali na história, né, em que a igreja ela foi infiel ao Senhor, unindo-se profundamente com o mundo, em troca de aprovação dos príncipes deste mundo, né, dos governantes, e em troca de palácios, em troca de templos. A igreja ali havia voltado ao ritual de religiões. Foi introduzido, Satanás introduziu as religiões e a igreja aceitou. E aí Constantino, né, o imperador, ele criou templos, a figura do templo, baseando-se nas religiões. E a igreja aceitou isso. Houve ali jurisdições episcopais. O que é isso? Constantino estabeleceu as pessoas que iriam ficar responsáveis pelos assuntos religiosos. Então não era mais o funcionamento de cada crente, não era mais o Espírito Santo levantando ali a pessoa como naturalmente, né, pela vida do Espírito que estava crescendo na pessoa, fazendo obras nas pessoas, né, as pessoas que haviam de guardar e cuidar das pessoas, uns dos outros, pastoreando, né, pessoas que
estariam ali ensinando naturalmente pela vida do Espírito, né? Coisas que vão sendo elencadas naturalmente, sem imposição, sem estabelecer quem é quem, né? Coisas que o Senhor ia fazendo naturalmente no seio da igreja. Essas coisas morreram, porque houve-se jurisdições. Então o imperador ele colocou, olha, você vai ser responsável por ensinar a palavra, você é responsável por fazer isso, Então agora já era cargos posicionais, né? Não era o Espírito Santo que levantava as pessoas naturalmente, sem elencar, né? E isso começou a matar a igreja, né? A vida normal da igreja. Que chegou um momento que era difícil diferenciar o que era a igreja de fato e o que era o Estado. Então a igreja havia afiançado a sua morada aqui na terra, né? Então foi a partir de Constantino, né? A igreja foi descendo dos lugares celestiais em Cristo e foi se acomodando em sua nova morada, que foi a terra, né? Um lugar estranho para ela, porque ela estava em Cristo Jesus nas regiões celestes, mas ela resolveu descer de lá para morar num lugar onde Satanás tem o seu trono, onde Satanás é o seu príncipe. Cristo havia, a eclésia significa que eles são chamados para fora, né? Para fora desse mundo. Ela havia saído e depois ela resolveu voltar. Muito estranho, né? Então a igreja ela sofreu uma queda espiritual. Ela havia voltado para onde o Senhor havia tirado, né? Ela voltou para esse mundo. Em meio a toda essa situação, né? O Senhor então ele opta por dirigir-se diretamente para os crentes vencedores, né? Então nós vimos isso que em todas as épocas tem havido vencedores na era da igreja, né? Na vida da igreja. E o Senhor então ele chama os vencedores diretamente, não o coletivo. Por isso que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então depois de tantos séculos aí, nós vimos que as grandes massas, né? A maioria, eles continuam sendo enganados pelos que têm a doutrina de Balaão. Ali nesse mesmo contexto da carta de Pérgamo, se você ler ali, né? O Senhor fala que ele abomina ali a doutrina de Balaão, né? Balaão significa destruidor, significa aquele que corrompe, né? Então a palavra de Deus diz que retém essa doutrina de idolatria e fornicação como um tumor maligno. E o pior ali é que eles nem se esforçavam por tratar essa doutrina de Balaão. Então, de que serve ter a verdade e não andar nela? Desde aquela época e até hoje, muitos têm se caído nessa armadilha de tropeço que é a doutrina de Balaão. E o que é a doutrina de Balaão, né? Se você ler lá em Números, né? Balaão, ele foi chamado para profetizar contra Israel. Balaque, que era um outro rei, mandou duas pessoas para chamar Balaão para poder profetizar contra Israel. Só que o Senhor falou com ele, você não vai. Aí ele insistiu com o Senhor, insistiu, e aí ele acabou indo. Aí a gente sabe daquele episódio da mula, que a mula fala, né? Mas ele vai contrariado contra o Senhor, né? E aí ele chega, e quando ele tenta profetizar contra Israel, ele não consegue, e o Senhor coloca palavras de bênção na boca dele. Então, ao invés de ele profetizar mal, coisas más, ele acaba abençoando. Toda vez que ele vai abrir a boca, ele acaba abençoando, porque o Senhor não deixava ele amaldiçoar. E aí ele fala o seguinte, olha Balaque, você me deu muita quantia de dinheiro, né? Ele recebeu dinheiro para amaldiçoar, para profetizar. Você me deu, mas eu não estou conseguindo, porque o Senhor, toda vez que eu vou falar mal, a minha boca é aberta e ele coloca palavras de bênção. Então faz o seguinte, já que eu não consigo, eu vou te dar uma dica, Faz o seguinte, pega as suas mulheres mais bonitas que você tem no seu reino e coloca lá na fronteira de Israel, para que os de Israel conheçam elas. E o que acontece? Eles vão apaixonar com elas. Elas têm uma outra cultura e ela tem outros deuses. Os de Israel vão casar com essa cultura, com as mulheres que têm essas culturas, com essas ideias diferentes. E aí a cultura do seu povo vai acabar sorrateiramente entrando dentro de Israel. E aí eles vão acabar idolatrando, casando com seus deuses, sem perceber, porque vão estar casando com suas esposas que já têm essas práticas, e isso aí vai acabar se tornando comum para eles. E aí Israel vai ser destruída, porque casou com o mundo, né? Essa é a doutrina de Balaão. Então é isso que Satanás faz. Ele, por meio dessas três coisas, que é a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida,
ele faz com que isso se enlaçam, né? Se torna um laço para a igreja acaba se casando com essas coisas e é destruída internamente, né? Por causa desse casamento. E foi isso que aconteceu. Então, desde então, o Senhor tem trabalhado para tirar o mundo de dentro da igreja. Então ele fala o seguinte, a promessa que ele fala, né, que nós lemos lá, que é ao que vencer, né? Ele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, ao vencedor dali e comeu o maná escondido. O maná escondido. Bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Apocalipse 2, versículo 17. Então o vencedor, ele não se interessa pelo mundo, ele só se interessa pelo Senhor de fato. Ele se interessa em obedecer, levar a cruz e negar a si mesmo, né? Então esse negar a si mesmo é a cruz, o caminho da cruz tem as palavras bem discernidas, né, como espada para cortar todo o laço do mundo, E aí todo o casamento que foi feito, né, com o mundo, todo o mundanismo dentro da igreja, por meio das palavras do Senhor Jesus e por meio do caminho da cruz, é cortado. Então lá em Atos capítulo 14, versículo 22, né, a parte B do versículo diz o seguinte: através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Que tribulações são essas, né? É o próprio caminho apertado do Senhor, o caminho de cruz, porque dói tirar o mundo de dentro de nós. Mas é necessário, senão nós não vamos nos tornar vencedores, né? Então o vencedor não é intimidado pela perseguição, né? A adulação dos oponentes, né, não lhe atrai, né? A adulação dos poderosos deste mundo não lhe atrai. Eles não se inclinam nem se deixam seduzir, né, ante os vários convites, né, a participar dos deleites deste mundo. Então o vencedor, ele não se contamina, né, com essas doutrinas de Balaão aí, né, com o sacrifício dos ídolos, né? Então esse que não se contamina, o Senhor lhe dará a comer do maná escondido. Está escondido na arca da aliança, né, no pacto, escondido em Cristo, que está no lugar santíssimo celestial. Vale a pena dizer que é o seguinte, que na época do templo do judaísmo, o templo havia 3 lugares, né? O átrio, o santo lugar e o santíssimo lugar. O santíssimo lugar era o lugar mais profundo ali do templo, onde que a presença do Senhor de fato habita, né? E nós sabemos que hoje é o nosso espírito, né? É o nosso espírito. O templo ali significava o nosso corpo, é uma alusão ao nosso corpo. O nosso corpo, o átrio, é a parte visível que todo mundo vê, é o corpo. A alma é um lugar mais restrito, que é a nossa vontade, sentimentos, mente, vontade e emoção, que não é qualquer um que entra ali. Assim como era o santo lugar, a segunda parte do templo, que só entravam alguns sacerdotes, né? E o santíssimo lugar é o lugar onde que só entrava o sumo sacerdote, mesmo assim uma vez por ano. Então é o nosso espírito, onde o sumo sacerdote, como é falado ali em Hebreus capítulo 7, né, que o sumo sacerdote é o Senhor Jesus, somente ele entra no nosso espírito, né? Pode iluminar o nosso espírito. Então, o santíssimo lugar ali é o nosso espírito. Só que no santíssimo lugar do templo ali judaico, havia uma arca da aliança, que tinha 3 coisas. Tinha lá dentro o maná escondido, as tábuas da lei e a vara de Arão que floresceu, né? Então está fazendo uma alusão a esse texto ali, a esse contexto ali, que o maná escondido dentro do mais íntimo da arca da aliança, que ficava no santíssimo lugar. Ou seja, o único alimento que nós podemos ter quando nós estamos unidos, amalgados no Espírito do Senhor, o Senhor está no mais íntimo do nosso espírito, né? Nós podemos nos alimentar e ter esse prazer com o Senhor Jesus, que é ter o seu único Espírito junto conosco, né? Aquele que se une ao Senhor se torna um só Espírito com Ele, né? Então, esse é o maná escondido, né? Que é escondido de quem? Do mundo, e é escondido dos crentes derrotados. Os crentes derrotados, eles não conseguem ter essa intimidade com o Senhor, né? Esse maná do céu é Cristo, né? Lá em João 6, versículo 49 a 51, diz o seguinte: ó, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então há crentes derrotados que se deleitam com as coisas do mundo, né? O mundo lhe atrai de tal maneira que eles não podem viver sem essas coisas do mundo.
E estando nessa condição, eles pensam que essa é a maneira, a vida normal, né, de viver a vida de crente, né? Só que não. Em troca, o vencedor, né? Por outro lado, o vencedor, ele tem um deleite com o Senhor, um deleite imperecível, né? Para ele, as ofertas mundanas não os convencem, né? Porque é um motivo de gozo inefável, muito superior a todos os deleites mundanos. E todos eles juntos, né? Nem se comparam ao deleite com o Senhor. Então, os vencedores, com frequência, eles buscam estar no trono da graça, né? Na intimidade e comunhão ali com o Senhor, na íntima comunhão com o Pai, né? Mediante o Espírito Santo, né? Na figura do Senhor Jesus. Então, o maná, ele é um alimento do céu, escondido do mundo. O mundo não pode conhecer esse alimento. E assim mesmo, os crentes derrotados também o desconhecem. É um aspecto mais profundo do Senhor Jesus, né? Então, na medida que o testemunho do Senhor Jesus ele progride em nós, né, nós vamos conhecendo ele melhor a cada dia. Ele vai se revelando, né, algo novo dele vai se revelando em nós. Cristo vai sendo revelando em nós, né? Então, cada dia nós vamos tendo surpresas, né, com a vida do Senhor. No deserto ali, muitos israelitas eles queriam comer a carne em vez de maná, né? Muitos sentiam saudades do Egito. Mas o que eles tinham que fazer? Eles tinham que prosseguir em marcha, né? Em vitória. É isso que nós temos que fazer também, né? Para nós comermos esse maná escondido. E aí nós vamos sendo transformados em pedras brancas, né? Como diamantes. A promessa do Senhor não é falado que vai ser dado um nome na pedrinha branca. Nós somos essas pedras brancas, né, irmãos? Vale a pena nós não fugirmos dos sofrimentos de Cristo. Vale a pena nós conhecermos as palavras do Sermão do Monte, o que saiu da boca do Senhor de fato, porque são essas palavras que vão ser espadas para cortar todo o laço com esse mundo, para tirar o mundo de dentro de nós, né? Nós não estranharmos o fogo ardente como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo, assim como Pedro diz lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11 a 13 ali, né? Não estranheis o fogo ardente como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Vamos clamar cada dia do Senhor entendimento e discernimento para saber o que o Espírito Santo está fazendo conosco. Vamos ser sinceros com o Senhor, invocar o seu nome para Ele nos dar direção e nos livrar, porque nós queremos ser vencedores. Aleluia! Glória a Deus, irmãos.